pescoço, nós só vamos falar o que é a raiz do pescoço. Quem for trabalhar em um hospital, às vezes vai usar muito essa parte de raiz do pescoço, que é a parte inicial. Pessoas podem chegar com trauma de arma branca, facada em região de base do pescoço, pega um monte de artérias, veias importantes, pega a parte de pulmão, que a gente vai ver na parte de tórax, que é a cúpula pleural, que é a parte mais superior do pulmão, está aqui a nível da raiz do pescoço. Então, a raiz do pescoço é uma região bem importante. Tá? Então, só falta isso para a gente encerrar a parte do pescoço. Aí depois eu mando os slides para vocês. Então, a raiz do pescoço é a junção entre o tórax e o pescoço, bem nessa parte aqui. Ela é formada pela face cervical, na abertura superior do tórax. Então, essa região aqui é chamada também de abertura superior do tórax. E a passagem para diversas estruturas. Então, aqui está delimitado a raiz do pescoço. Olha o que a gente consegue observar. Vasos sanguíneos, veias principais, artérias principais, alguns órgãos. Que órgão é esse? Traqueia, esôfago, coluna. Olha quem está aqui. Plexo. Plexo braquial. Então, é por essa região que passa essas estruturas. Então, a raiz do pescoço. Lateralmente, ela é limitada por essas estruturas aqui, ó. Que são os primeiros pares de costelas. Então, o limite lateral são as costelas. Anteriormente, quem limita a raiz do pescoço? Externo. O externo. Qual parte do externo? Como chama essa região? Manúbrio do externo. Posteriormente, quem está aqui? As vértebras, especificamente nessa região. Lembra da vértebra proeminente? Abaixo da proeminente, que é a primeira vértebra torácica. Então, esses são os limites. Então, anterior é o manúbrio, posterior, corpo principalmente da primeira, da T1, primeira torácica. Lateral, primeiro par de costelas. Quais são as estruturas, então, principalmente as artérias que passam lá? Artéria aqui, que vai para o membro superior, chamada de artéria subclávia. O início da subclávia está aqui na região da raiz do pescoço. Então, e as suas três partes. Os ramos da subclávia, que são as artérias vertebral, que vai entrar nos forames vertebrais, lá para os processos transversos das vértebras cervicais e vai para o encéfalo. A artéria torácica interna, que ela vai para a região anterior, na parede anterolateral do tórax, só que na face interna dessa parede. Lembram? Paralelo ao osso externo, ela vai descendo. O tronco tíreo cervical, que é uma ramificação da artéria subclávia, com outras que tem a supraescapular, tem a tireoide ascendente, tem vários ramos, uma para cada região. Então, o tronco tíreo cervical. O tronco costo cervical também, que também é essa regiãozinha aqui, ó, que vai para a região posterior, desce internamente na escápula, e a artéria dorsal da escápula, que é a ramificação. Então, todos esses ramos saem da subclávia. Todos eles iniciam-se aonde? Na raiz do pescoço. Mas, principalmente, a artéria subclávia e os principais ramos. Quais são os principais? A vertebral, o tronco e a torácica interna. Lembrando principalmente desses, já ótimo, tá bom? E quem vai estar aqui? Como chama o arco? Quais são as divisões do arco? Da aorta. Para o lado direito, tronco braquicefálico, que se divide em subclávia e carótida comum direita. O segundo ramo, carótida comum esquerdo. O terceiro ramo, subclávia. Então, acaba pegando as carótidas também. Então, pega bem na região onde tem a bifurcação, o arco, o arco da aorta, então os ramos dela também. Então, pega a subclávia com seus ramos e a carótida comum, direita e esquerda. E a nível de veias? Que veia que está vindo aqui, ó? Jugular. A mais superficial. A jugular. Veia jugular externa. Mais profunda ela, nós temos esta daqui.
Quem é essa? Veia jugular? Interna. Então, tem o músculo. Ó, o músculo está preservado. Que músculo é esse? Esternocleido. Esternocleido. Então, acima superficial esternocleido, a gente tem a veia jugular externa. Aprofunda ele, veia jugular interna. E na região anterior, elas se elastomosam aqui e formam essa região, ó. Tem as tributárias dela que formam o quê? Jugular anterior. Às vezes ela forma até um plexo venoso aqui na frente. Elas se juntam todas, uma região direita com a esquerda. Então a mais superficial jugular externa, mais profunda jugular interna. Elas estão mais ou menos na mesma direção. E na região mais anterior, jugular anterior. Todas elas vão levar, embocar o sangue para onde? Pra cava. Para a cava Superior. superior. São sangue que vem de cabeça, face e pescoço. Drenam tudo para a região da cava. Quais são os nervos? Nós já falamos sobre eles também. Quais são os principais nervos que passam nessa região? Então nós temos esse nervo que acompanha as artérias e forma o quê? A estrutura todas juntas, que tem uma face ao redor. Bainha. Bainha Da carótida. carótida. Que nervo é esse, então? Vago. Essa é uma vista de posterior para anterior, tá? De trás para frente. Que nervo é esse? O vago. O vago, que é o 10º par de nervos Craniano. cranianos. Ele é visceral. Ele vai para toda a região, até abdômen, para os órgãos lá da região abdominal. Então passa o nervo vago. Este daqui, Frênico. apesar que não. Esse aqui é o vago ainda, é o laríngeo recorrente. Deixa eu mudar a figura. Mas e o vago, ele faz bem a nível da aorta. Não sei se vocês viram o laríngeo recorrente. Viram, né? Que ele faz aquela curva para a região de laringe, que é uma região posterior. Aqui sim. Então aqui, ó, nós temos o vago e esse daqui que passa na região anterior, do escaleno anterior. O frênico. O frênico. Qual a função dele? O diafragma. Diafragma. Sensibilidade e motricidade do diafragma. Ai, juro, acabou. Que emoção. Vai nessa. Não, vamos, mais 50 slides aí, uns 60 slides. Ah, 46. Mais fácil. Hoje mais gostoso o ar-condicionado. Só tem mais 2 semanas de aula e acaba. E daí o exame, professora? E o ano que vem? É que são 3 semanas, mais uma é feriado, não é isso? É, né? A outra ou a outra ainda? Dia... Ao quê? Depois da votação. É. Então depois da votação é feriado. 2 Então, dias. O que seria tórax? Então só tem aula segunda-feira, vocês vão ter intervalo de 15 dias, mais uma aula e acabou. Primeira vez. Olha que coisa boa. Então vão estudando, aproveitem. Dia 14 é feriado É por municipal. causa do dia... Emancipação política de Cascavel, acho. Não, dia 14? É. É, 14 é aniversário de Cascavel, mas agora o feriado é por causa do dia do funcionário público. Ah, sim, na segunda, dia 27. As pausas do funcionário público. Nossa, sabe que eu não vi o calendário de 2015? Mas não saiu ainda, eu acho. Ninguém falou nada ainda. O carnaval é fevereiro. No meio de fevereiro, porque eles estavam falando de Gente, não tá saindo nada. Parece que o plano vai voltar. Chega de defeito, né? Tirou mais que 60, não precisa ter. vocês. Tá fácil, hein? Eu sei que o carnaval, no meio de fevereiro, no que eles estavam falando da mudança de horário, que o final de semana que vai mudar, voltar ao horário normal é do dia de carnaval. E aí eles mudam para uma semana depois. Para as pessoas que beberem muito não esquecerem de mudar o relógio. Isso o cara tá É que isso é um perigo real. Só no Brasil. Eu acho que vai, porque eles só vão dar recesso no dia do funcionário público. Sim, absurdo, né?
Dia do professor, né? Tá louco? Hoje é feriado, tá? É. Dia dos fisioterapeutas. Igualmente pra você, professor. Se resolvesse alguma coisa, se É. ganhasse alguma coisa por isso. Porém, não. Não foi dessa vez. Então, o que seria o tronco? O tronco é toda a região entre membros inferiores e pescoço. O tronco é subdividido em tórax, abdômen e dorso. Tórax e abdômen é dividido pelo músculo Diafragma. diafragma. Então, nós vamos ver tudo acima entre o raiz do pescoço e músculo diafragma, que é a região torácica. O que nós temos importante nessa região? Coração, pulmão. Órgãos vitais, que são o coração e os dois pulmões. Qual a função do tórax? Proteger. Então, protege vísceras vitais, órgãos vitais, auxilia nos movimentos da respiração. Então, é um arcabouço ósseo, protegido por músculos, que vai passar inervações e vascularizações nessa região e que internamente faz, né, a proteção de vísceras importantes para a manutenção da nossa vida, tá? Então, o tórax é a parte superior do tronco entre o pescoço e o abdômen. Ele tem duas aberturas, abertura superior e abertura inferior. Comparando a abertura superior, também está delimitado por uma linhazinha vermelha e aqui embaixo também, ó, delimitado por essa linha vermelha. Qual abertura maior? São iguais ou tem diferença de tamanho? A inferior é maior. Tem, a inferior é muito mais larga, muito mais ampla do que a abertura superior. A abertura superior seria o quê? O pescoço. O limite inferior do pescoço, que seria a região da raiz do pescoço. Então, a cavidade torácica se comunica com o pescoço através da abertura superior do tórax e com o abdômen pela abertura inferior do tórax. As aberturas superiores, que estruturas que tem? Então, a traqueia, o esôfago, nervos e vasos, que suprem principalmente cabeça. Né? Elas suprem e drenam sangue da cabeça, pescoço e membros superiores. Quem vai drenar e irrigar membros superiores? A subclave. Os limites. Então, o mesmo limite. Limite lateral, primeiro parte costela. Limite anterior, Externo. Manubrio do externo. manúbrio do externo. Limite posterior, Vértebra. primeira vértebra torácica. A abertura inferior ela é muito mais ampla do que a abertura superior. Tem contorno grande e irregular. Quais são os limites dele? Que músculo que vai fazer a separação, que vai limitar aqui a abertura inferior? Músculo diafragma. Então, as estruturas de tórax tem que passar para o abdômen, ou do abdômen tem que passar para o tórax, tem que atravessar o músculo diafragma. As estruturas que passam, então, do tórax para o abdômen, passam pelo músculo diafragma. Quem passa pelo músculo diafragma? Esôfago, E a horta. artéria, aorta e veia, Cava. cava. Então, aqui o esôfago, pelo hiato esofágico. Aqui vai ser o forame da veia cava. E aqui O hiato aórtico. Então, essas são as principais estruturas que atravessam a região de tórax para abdômen, no caso da veia, abdômen para tórax. É uma região importante. Quais são os limites, então, inferior do nosso tórax? Então, inferiormente, a 12ª vértebra torácica, sempre daqui a gente tem a última costela, ela está mais ou menos nessa região, onde tem a transmissão para a coluna lombar. Então, pega a 10ª vértebra torácica com a 11ª e 12ª parte costelas, que são as costelas flutuantes, as cartilagens costais, aqui no caso a gente não está 7ª até a 10ª, que são consideradas o quê? Falsas. As falsas. A 7ª ainda é verdadeira, porque ela vai ter contato direto. Agora a 8ª, a 9ª e a 10ª são as falsas, porque elas precisam se articular com a 7ª para chegar. Então elas vão limitar a região mais
anterior. E aqui, que estrutura é essa? Processo xifoide. Então, a articulação xifo-external, que é entre o externo e o processo xifoide. Então, esses são os limites. T12, aí vem costela 11º e 12º par, as cartilagens de sétimo da 17ª e o processo xifoide. Então, esse é o limite todo exterior da nossa caixa torácica. A parede torácica, ela é formada por músculos, por fáscias e inervações e osso. Então, a parede torácica é toda a região que está mais externamente. Internamente é o que a gente chama de cavidade torácica, que é o espaço delimitado pela parede torácica. Então, ela é coberta por pele, fáscias e músculos, função de proteger os conteúdos da caixa torácica, propiciar a função da mecânica, que é o que a gente já tinha falado antes. Parte óssea. Quais são os ossos que constituem a parede torácica? Então, nós temos o osso externo. Eu não vou ficar falando de cada osso separado, porque vocês já viram, tá? A parte de acidente anatômico, lá no livro detalha tudo de novo, mas não precisa. Então, externo, ele é constituído por 3 principais partes: manúbrio, corpo, processo xifoide. 12 pares de costelas, onde 7 são verdadeiras, porque tem o contato direto com o osso externo. A 8ª, a 9ª e a 10ª, falsas, porque elas precisam se ligar à 7ª para chegar até o externo. 11ª e 12ª, flutuantes, porque não tem contato nenhum com a cavidade, com o osso externo. E todas lá atrás, as vértebras, o quê? Torácicas, que são 12, de T1 até 12. O que nós temos entre esses ossos? Os discos intervertebrais, que são cartilagens que permitem amortecimento, sustentação de carga nessa região. Certo? Então, essa é a parte esquelética, a parte óssea. Então, aqui uma vista posterior das vértebras. Quais são as características básicas de uma vértebra torácica? Corpo mais triangular, formato de coração. Processo espinhoso é alongado, verticalizado, porque ele é mais para baixo. O que ela tem no corpo e no processo transverso que as outras não possuem? Fóbias costais. Para que servem as fóbias? Para a articulação da costela. Então, a cabeça da costela se articula com a fóbia costal do corpo da vértebra e a fóbia do processo transverso se articula com o tubérculo da costela, lá na face articular do tubérculo da costela. E quando a gente fala dos ossos, nós temos que falar também das articulações que constituem a Ai, que fofinho. Então, quais são as articulações que constituem a nossa caixa torácica? Então, nós temos as articulações intervertebrais, que são entre as vértebras e os discos intervertebrais. Quando se rompe esse disco, forma-se o que mesmo? Hérnia de disco, isso aí. Então, ele é fibrocartilagem. Então, entre os ossos e os discos, a gente tem a articulação chamada intervertebral. E entre a cabeça da vértebra, a cabeça da costela com o corpo da vértebra, e é o que eu tinha falado para vocês, o processo transverso da vértebra com o tubérculo da costela. Forma a articulação da cabeça da costela, e essa daqui é chamada de articulação costo-transversal. Então, são as duas articulações entre a costela e a vértebra. Então, a articulação da cabeça e a costo-transversal. Aí nós temos mais uma. Que a gente tem entre a costela e as cartilagens costais. Como chama essa articulação? Costo condrais. Contro de cartilagem. Costo, costela. Então, as costas condrais, que são as articulações entre a cartilagem e o osso costela.
Temos mais. Essas daqui estão entre as cartilagens, então são chamadas de articulações intercondrais. Entre as cartilagens, intercondrais. Nós temos outras aqui, entre o externo e as costelas. Externos, costais, entre as cartilagens e as incisuras do osso externo. Temos uma outra aqui, do osso externo com a clavícula, que é chamada de externo clavicular, que é a região onde o símbolo do membro superior se articula com o esqueleto axial. Então é onde o símbolo, que é escápula e clavícula, se une ao esqueleto axial, o ponto de fixação. Bem nessa região que permite movimentos principalmente acima de 90 graus. De ombro acima de 90 graus é onde essa articulação tem mais movimento. E temos as articulações do osso externo. Do processo do manúbrio com o corpo e do corpo com o processo xifoide. Então a gente tem a articulação ali em cima, manúbrio esternal, e aqui embaixo, chifo external. Então essas são as articulações que constituem a nossa parede torácica. Tranquilo? Perguntas? Se tem as articulações, o que vão ver? Os músculos da nossa caixa torácica. Então tem a parte óssea, o que articula um osso ao outro, a articulação, e o que está entre a parte óssea, revestindo a parte óssea, a parte muscular. Não sei se foi passado do intercostal íntimo. Já ouviram falar sobre ele? Geralmente ele é uma subdivisão do intercostal interno. Mas quando a gente fala da musculatura torácica, parte mais topográfica, mais específica, a gente detalha ainda mais. Então, na verdade, entre um músculo, entre uma costela e a outra, a gente tem os músculos que são chamados de intercostais. Intercostais externos e por dentro vem o intercostal interno. E tem, o interno ele se subdivide numa camada mais interna ainda, que é esse aqui, ó, chamado de intercostal íntimo. Então vem externo, interno e íntimo. Entre o íntimo e o interno é um plano neurovascular. O que seria plano neurovascular? Existe uma cavidade mínima ali entre eles, por onde vai passar toda a vascularização e inervação da região intercostal. Então a gente não tem os vasos, as artérias, as veias que passam naquela região, ainda as costelas não tem um monte de vascularização e inervação. Lembra da prática? Acabou a energia. 1-0 pro Bel. 2-0. Voltou? Não. Nossa, tudo aqui. Revisão. Nossa, liga de novo. Ai, que Sobrecarga. Não, duro que. Tá, vamos falando então entre eles. Então, ó. Então a gente, lembra quando vocês analisam a parte do tórax do cadáver, que não tem as vísceras? Entre uma costela e a outra, a gente tem vasos, artérias e veias intercostais e o nervo intercostal. Então, aquela região foi dissecado o músculo intercostal interno. Então, entre ele e o intercostal íntimo. Então, entre o íntimo e o interno, é onde vai passar toda a vascularização e inervação. Certo? Quando a gente fala de músculo intercostal interno e externo, sempre para vocês não esquecerem, o ínfazes, o esfazis. O que significa isso? Intercostais, músculos intercostais. O ínfazes, o esfazis. Respiração. Para vocês nunca esquecerem a função dele. Músculo intercostal interno. E o músculo intercostal externo. O in faz expiração. E o ex faz inspiração.
Depois a gente vai falar dos movimentos da caixa torácica. Então, a musculatura que está fora, que é o intercostal externo, eles auxiliam principalmente na inspiração forçada. Quando a gente faz, ó, quando eu faço esse movimento assim, ó, que movimento é esse? Inspiração. Quando eu... Expiração. Nossa caixa torácica, quando ela está em repouso, nossos músculos e as costelas principalmente, elas estão mais ou menos nessa posição, ó. Quando eu inflo, o que acontece com elas? Elas se expandem e se horizontalizam. Elas mudam a posição delas. Quando eu solto o ar, elas voltam em posição de repouso. Então, quando a gente inspira, quem vai se contrair para elevar as costelas e horizontalizar as costelas? O músculo intercostal externo. Então, para uma inspiração, o intercostal externo que vai ter ação. Quando eu solto o ar, quem age? Ninguém. É apenas o retorno da musculatura na posição inicial. Então, contraiu, intercostal externo. O retorno é o relaxamento da musculatura. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, Intercostal interno. que é uma inspiração, uma expiração forçada. Quem que vai entrar em contração para tracionar as costelas ainda mais para dentro, para diminuir mais o espaço internamente, para eliminar o máximo de ar possível? O intercostal O interno. intercostal interno. Então, por isso que o in faz ex, o ex faz ins. O intercostal externo, ele, na inspiração, ele contrai, eleva as costelas, horizontaliza as costelas. Numa expiração normal, é apenas o relaxamento desses músculos. Agora, se eu preciso fazer uma expiração forçada, aí os intercostais internos vão tracionar as costelas para baixo ainda mais. E o músculo diafragma, onde entra isso aí? Nessa parte. Ele vai mudar o aumento na parte anterolátero-posterior da cavidade torácica? Não, ele altera o quê? No comprimento da caixa torácica. Quando tem a contração do músculo diafragma, ele se abaixa e com isso ele aumenta o comprimento. Mas durante uma inspiração, vem cá, por favor. Sem descalça mesmo, pode parecer tempo. Essa calor. Vira de ladinho. Vocês vão aprender a fazer avaliação, não sei se alguém já aprendeu aí, fazer avaliação de tórax respiratório. Vocês precisam muito, principalmente quem for trabalhar com a parte respiratória. Então lá, inspira forte. Volta. É Dona Linda, né? De novo. Linda. Estão vendo? Quando ela faz a inspiração, o que está acontecendo com a caixa torácica dela? Ele está aumentando, tanto no sentido anterior, posterior e laterais. Ele está se expandindo por causa dos músculos intercostais externos. O que vai acontecer com o comprimento aqui? O músculo diafragma se contrai e abaixa, aumentando o comprimento da caixa torácica. Se ela tiver uma alteração, uma hipercifose torácica ou alguma doença que altere os movimentos do músculo, o que vai acontecer? Dificuldade de inspiração. Inspira. Força. Força. Solta. Ai, tá doendo, pega o outro. Ela tá fazendo aquela brincadeira da escola. Tá. É. Olha o pescoço dela, vocês estão percebendo? O que ela está usando? Força. Musculatura. Por que ela está usando força? É isso que acontece com pacientes que têm problema respiratório grave. Os pacientes, vocês vão ver os DPOC. A gente já viu. Já viu? O que acontece quando a pessoa começa a ter falência da musculatura respiratória? Começa Dificuldade. a utilizar a acessória para ver se consegue entrar mais ar. Então, vocês viram que uma alteração da caixa torácica, ela não consegue expandir, porque se a caixa torácica dela enrijecer, principalmente pela hipercifose, que é uma alteração grave de postura, essa posição acaba alterando o quê? A função respiratória também. Então, o bom funcionamento, uma boa postura do nosso tórax é essencial para o funcionamento correto da parte respiratória. Vamos ver lá.
desenho da prova. Faz de conta que isso aqui é uma medula. Não entenderam? Aqui é melhor? Então, ó, faz de conta que aqui é a medula. Tem o Hzinho aqui no meio. Então, agora os subtítulos são os nervos da caixa torácica, da parede torácica. Os nervos. Então, a gente tem a medula. Aqui vai ter o canal vertebral. Aqui é a região anterior, ó. E aqui é a posterior, porque tem o sulco e a fissura. Aí nós vamos ter ramos aqui que fazem isso. Tem ramos que fazem isso, que vocês já sabem agora aqui que são. Radículas. E aqui também, e aqui também, certo? Quem são essas estruturas? Radículas. Radículas posteriores ou dorsais e radículas ventrais ou anteriores. Elas se unem e formam o quê? O A ramo. raiz Raiz. dorsal e a raiz Ventral. ventral. A raiz dorsal tem o gâmio. Quando eles atravessam aqui o forame, que é essa parte óssea, quando eles atravessam o forame, forma-se quem aqui, ó? Um nervo. O nervo espinal. Tanto de um lado quanto do outro. Esse nervo, quando ele saiu, que formou um nervo espinal, ele torna a se subdividir em ramo anterior e ramo posterior. O ramo anterior, também aqui ele vai se dividir. Um ramo que vai aqui na região interna e esse ramo posterior que vai para a parte posterior, para trás. O ramo anterior vai estar nos espaços intercostais, junto com as artérias, com as veias. Então, se a gente fizer uma dissecação histórica, essa parede mais posterior lá do nosso abdômen, entre as costelas estão passando o ramo anterior do nervo espinal. E para a parte posterior, vai o ramo que vai inervar a musculatura posterior, os ossos e articulações da região do dorso, da parte posterior. Então, esses são os nervos que compõem a parede torácica. O ramo posterior, que vai para músculos, articulações, e o ramo anterior, que vai para os espaços intercostais. Ele vai para algumas ramificações para as estruturas, para a pleura, para as estruturas que estão dentro do tórax. Até o espaço entre a 11ª e a 12ª costela, eles são chamados de nervos intercostais. Abaixo da 12ª costela, como que ele vai chamar? Ele sai da mesma região, só que ele muda o nome. E ele se torna nervo subcostal. Seria o 12º nervos torácicos. Então, até entre a 11ª e a 12ª costela são chamados de intercostais. A partir do momento que ele passou abaixo da 12ª, é o subcostal. Então, são esses os nervos que constituem. Acabou a bateria. Eu não acredito nisso. Não é pra você dar aula. Veja, acho que isso é o sinal para Isso é bem querido na prova daí. Porque a gente não conseguiu ter aula. Tomara mesmo. Não, vamos falar das vísceras. Não, depois, eu não sei se vai ficar na sequência, mas a gente vai falando. Não, depois vocês olhem os slides. Vocês vão pelos meus lindos desenhos. Então, nós falamos das estruturas que formam a cavidade torácica, a parede torácica, que são os ossos, as articulações e os músculos. Além desses músculos intercostais, tem os nervos que vão passar através deles, mas a gente tem outros músculos também, chamados de subcostais, que são os músculos que estão na parede mais posteriores, lembram que estão entre uma costela e a outra, e o músculo que está aqui na região interna da parede anterolateral, que são chamados de músculos, que está entre o externo e as costelas. Transverso do tórax. Lembra quando levanta a parede anterior do tórax, que é por dentro? Então tem os músculos intercostais, transverso do tórax e costal. E a inervação são essas aqui. Tranquilo? Agora, vamos falar das estruturas. A cavidade torácica,
ela é revestida por uma membrana. Como chama a membrana que reveste toda a caixa torácica? Pleura. Então, a pleura é uma membrana de tecido conjuntivo que reveste cavidade torácica e as vísceras torácicas. A pleura ela é dividida em duas camadas. Aqui está ao redor de toda a parede interna, aqui, ó, a região interna do tórax. Como chama essa que está em contato direto com a parede do tórax? Parietal. Parietal. E aqui vai revestir as vísceras. Visceral. Entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, nós temos uma cavidade, chamada de cavidade pleural. Essa cavidade pleural é constituída por líquido. Como chama o líquido? Líquido pleural. Qual a função desse líquido? Qual a importância desse líquido? Por que crianças prematuras é melhor nascer de 7 do que 8 meses? Já ouviram falar sobre isso? Por que tem esse líquido? Eu já ouvi falar, mas me disseram que era mentira. Não, é verdade. Para ter o deslizamento. Quando o pulmão se movimenta, ó, como que o ar, se eu não tiver movimento de tórax igual delas, vai entrar o ar no pulmão? Pouco. O que faz entrar o ar no pulmão? O que faz com que o pulmão se distenda? O movimento da caixa torácica. Então, a caixa torácica e o diafragma, eles têm que se movimentar para expandir a cavidade torácica para o pulmão se expandir. Se a caixa torácica não tem movimento, o pulmão não entra ar, porque ele só vai entrar ar por diferença de pressão. Conforme a musculatura se contrai, aumenta o diâmetro da caixa torácica, o pulmão recebe o ar e ele infla. Para ele ter esse movimento perfeito, uma pleura precisa deslizar na outra, porque se ocorre o colabamento, grudar a visceral na parietal, o pulmão vai conseguir se expandir? Se expandir? E a pessoa vai conseguir respirar? Não, morre por falência respiratória. É isso que acontece na criança prematura. O que acontece no prematuro? O último órgão a se formar num bebê normal, um bebê a termo, que nasce no termo normal. O pulmão, porque é o último órgão a ser utilizado, né, que vai ser utilizado é o pulmão. Então, ele é o último a se formar. Aí a pessoa fala, o pulmão ainda não amadureceu. O que significa o pulmão ainda não amadureceu? Não tem o líquido. Não tem o líquido pleural. Então, se a criança, antigamente, que hoje em dia, quando eles veem que já vai nascer prematuro, eles já colocam o medicamento, tem uma injeção que amadurece o pulmão, ou seja, auxilia a formação do líquido pleural. Então, antigamente, como não existia isso, há muitos e muitos anos, que era parteira, quando a criança ia respirar, não tinha o líquido. O que acontecia com as pleuras? Colabavam e a criança não conseguia respirar. E é óbito por falência respiratória, porque daí o pulmão é igual a vácuo. Sabe essas carnes que vem em embalagem a vácuo, que é bem grudadinha, que você não consegue expandir, que a hora que você rasga o papel, ela faz... É a mesma coisa que acontece com o pulmão. Então, quando o pulmão colaba, forma aquele vácuo, o pulmão não consegue se expandir. Tá? Então, por isso que é importante a produção do líquido pleural. O amadurecimento, né, a formação completa do pulmão, principalmente para a produção do líquido. Então, por isso que tem essas pleuras. Só que existe a pleura parietal, a pleura visceral está em contato com todo o pulmão. Ela acompanha o pulmão. E a pleura parietal acompanha o pulmão também ou ela vai além do pulmão? Ela vai além do pulmão. Quando a gente tem uma visão anterior de caixa torácica, esse vídeo vai ficar bem confuso. Uma página de um ao outro, fica tentando. vamos fazer de conta aqui que o pulmão aqui e o outro pulmão aqui. Faz de conta, tá? O tórax, ele vai vir aqui, a caixa torácica. A pleura visceral está em contato direto com o órgão. Mas a pleura parietal, ela vai até embaixo e ela vai acompanhar aqui, ó, o músculo diafragma. Quando ela acompanha o músculo diafragma, forma essa cavidade, esse espaço. E quando a pessoa tem algum problema, principalmente acúmulo de líquido no pulmão, na pleura, ocorre derrame pleural. E essa parte fica, no raio-x, ela fica bem esbranquiçada. E ela não pode ser esbranquiçada, ela tem que ser o quê? Escura, preta. Quanto mais preta essa região, melhor, porque é sinal de ar. O ar ele fica escuro numa radiografia. Se essa região toda ficar meio esbranquiçada, é sinal ou é secreção ou é líquido. Isso não é bom. Então, formam-se essas cavidades que são chamadas de recessos.
Então, dois recessos se formam pela pleura parietal. Este daqui que é entre o pulmão e o diafragma, que a gente chama de recesso costo-diafragmático. E existe também um recesso aqui, ó. Quando ele vem, aqui vai formar uma... Ela vem para cá, vai revestir aqui e aqui. E aqui vai formar um espaço também, principalmente pela incisura cardíaca. E essa região também vai ficar um espaçozinho ali. Como que é chamado esse recesso? Mediastinal. Costo mediastinal. Então, são os dois recessos que se formam pela pleura parietal. Então, são cavidades, são espaços que se formam, certo? Esses espaços, principalmente, eles são importantes durante a respiração, a inspiração, porque tem que ter espaço para o pulmão conseguir se expandir. Então, esses espaços são importantes devido a isso. Agora, vamos falar das estruturas que estão dentro da cavidade pleural. Que órgão que nós temos ali dentro? O pulmão. O pulmão direito e o pulmão esquerdo, eles são diferentes, são iguais? São diferentes. Diferentes. O pulmão, ele é um órgão principal da respiração, porque é lá dentro que vai ocorrer as trocas gasosas, é lá dentro que vai ter a parte de hematose, oxigênio e gás carbônico. Então, nós temos o pulmão direito, ele é formado por lobos e fissuras. Quantos lobos tem o pulmão direito? 2. 3. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Entre o lobo superior e o lobo médio, nós temos uma fissura, que é uma delimitação entre um lobo e outro, que é chamada de fissura Horizontal. horizontal. Entre o lobo médio e o lobo inferior, nós temos uma outra fissura, que é chamada de fissura oblíqua. Então, o pulmão direito ele tem 3 lobos e 2 fissuras. Lobo superior, médio e inferior, fissura horizontal e oblíqua. O pulmão esquerdo, ele já tem quantos lobos? 2. 2 lobos e uma fissura. Quais lobos que ele tem? Superior e inferior. Superior e inferior. Que fissura que ele tem? Oblíqua. Oblíqua. Só que o lobo esquerdo, o pulmão esquerdo, ele possui como se fosse um terceiro lobo, que é chamado de Língula. língula, que fica na região do lobo superior, só que numa face inferior. Fica bem próximo da região cardíaca, da incisura cardíaca. Membrana que reveste o pulmão, então? Pleura. A pleura que está em contato direto com o órgão Visceral. visceral. Aqui está em contato mais externo do órgão em contato com a cavidade parietal. O nosso pulmão, ele é dividido em segmentos. Não sei se vocês chegaram a ver isso na parte sistêmica. Quando a gente abre um pulmão ou a vascularização, os bronquíolos, lembra que tem arco bronquial que vai levar a oxigenação para dentro do pulmão? Eles vão se dividindo em segmentos. Então, às vezes, se a pessoa tem um tumor no lobo superior do pulmão direito, ela precisa tirar todo o pulmão? Não. Ela pode tirar segmentos, às vezes nem o lobo inteiro. Quando tira o lobo inteiro, é lobectomia, tira o lobo inteiro do pulmão. Mas, às vezes, é uma região do lobo superior. Então, ao invés de tirar todo o lobo do pulmão, tira segmentos. Porque internamente toda a parte dos bronquíolos, dos brônquios, dos bronquíolos e a vascularização, elas são segmentadas, ou seja, são divididas. Várias só para o lobo superior, só para o lobo médio, só para o lobo inferior. Então você consegue, os médicos conseguem separar essas regiões, se caso necessário. Não precisa tirar como um todo. O pulmão ele tem faces. A face dele que está em contato aqui com as costelas é chamada de face costal, que é a face anterior, látero e posterior, face costal. Embaixo, ele está em contato com o músculo diafragma, que é chamado de face diafragmática. Na região medial, ele está